E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Então já aproveita, deixa seu like aí no vídeo, se inscreve também, não percam nenhum vídeo. Cada semana aí a gente vai trazendo uma história, uma curiosidade diferente. Então bora que o vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Islã. Bora lá, gente. O Islã é uma religião, tá? Para quem não conhece, para quem não sabe, é uma religião que foi fundada lá no século VII por Maomé, né? Que foi foi fundada em uma região que hoje é considerada a Arábia Saudita, tá? Então, todos que seguem essa religião são os muçulmanos. Então, Maomé, para eles, é como se fosse o último e o mais importante profeta, aquele que trouxe a palavra de Deus. Então, é nisso que eles acreditam, tá? Então, bora lá. O islamismo, né, ele na verdade não é só uma religião, né? Ele é um modo de vida. Então, eles têm ali toda uma cultura, questões que eles devem seguir, não só em relação à religião, mas em relação, assim, ao dia a dia deles mesmo, a prática de boas ações e tudo mais. Então, para começar, eles têm 5 pilares dentro do Islã. Então, todo muçulmano e muçulmana eles têm que seguir esses 5 pilares, que são Shahada, que é a declaração da fé, que afirma que não há outra divindade além de Deus, que é Allah, e que Maomé é seu profeta. Salat, a oração ritual que deve ser realizada 5 vezes ao dia, voltado em direção à cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita. Zakat, a prática de boas ações, de ajudar aos necessitados com base em sua riqueza acumulada. Shawwal, um jejum durante o mês sagrado do Ramadã, que é do amanhecer até o pôr do sol, como ato de devoção e purificação. Hajj, a peregrinação a Meca, que todo muçulmano adulto fisicamente capaz deve fazer pelo menos uma vez na vida. É claro, se ele tiver meios financeiros para fazer isso. Então, esses são 5 pilares do Islã que todo muçulmano e muçulmana deve seguir. Então, vou falar para vocês agora algumas regrinhas que os homens devem seguir. Depois eu falo das mulheres. Então, começando aí, né, pelos homens, eles devem começar, né, seguindo, claro, obedecendo os 5 pilares, né, incluindo a declaração da fé e todo o seu ritual, né, e claro, né, a prática de ajudar. Vestimenta modesta. Os homens são aconselhados a se vestir de forma modesta, evitando roupas ajustadas, transparentes ou extravagantes. É comum que os homens usem roupas soltas, como túnicas longas, calças largas e um gorro, como um turbante ou um kuf, usado durante as orações. Manter a higiene pessoal. A higiene é altamente valorizada no islamismo. Os homens são instruídos a tomar banho regularmente, especialmente antes das orações. Circuncisão masculina também é considerada importante em algumas comunidades muçulmanas. Tratar as mulheres com respeito. Os homens são orientados a tratar as mulheres com respeito, dignidade e justiça. O Islã enfatiza a igualdade fundamental entre homens e mulheres, embora haja algumas diferenças e responsabilidades aí dentro das estruturas e sociedades. Responsabilidade familiar. Os homens são considerados responsáveis por prover e proteger suas famílias. Espera-se que eles cuidem financeiramente de suas esposas e filhos, bem como os protejam e os guiem no caminho do Islã. Evitar comportamentos prejudiciais. O Islã proíbe comportamentos prejudiciais, como consumo de álcool, drogas, jogos de azar e qualquer forma de violência ou injustiça. Então, essas são algumas regrinhas que os homens devem seguir. Só vou dar um adendo aí na questão da higiene, né? Que falam que é importante a questão do banho e que tem que tomar banho aí, né? Antes das orações. Porém, é um pouquinho diferente, porque assim, eles têm que fazer 5 orações por dia. Então, imagina você ter que tomar 5 banhos por dia, né? Um banho antes de cada oração.
ou muitas vezes você nem tá em casa, então, tipo, como que você vai fazer isso? Então, não é bem assim. A questão, eu já vi muçulmanos falando sobre o assunto, a questão é de higiene, sim, porém não de um banho em si. É questão de se manter limpo, lavar bem as mãos, lavar o rosto, enfim, né, fazer aquela, como eles dizem, purificação antes das orações. Então, isso é importante, tá? Então, agora, vou citar para vocês algumas regrinhas das mulheres, tá? Dentro do Islã. Então, começando pela vestimenta, né? Que as mulheres são aconselhadas a se vestir de maneira modesta, cobrindo seus corpos e cabelos. O hijab, que é um véu que cobre o cabelo e o pescoço, é considerado uma prática comum. Além disso, roupas soltas e não reveladoras são preferidas para proteger a modéstia. Obedecer aos 5 pilares do Islã, assim como os homens, né, inclui a declaração da fé, todo aquele ritual, né, e também ajuda ao próximo, a preservação da castidade e do recato, né, o islamismo enfatiza a importância da castidade antes do casamento e a fidelidade dentro do casamento. As mulheres são aconselhadas a evitar relacionamentos sexuais fora do casamento e a manter uma conduta recatada. Participação ativa na família e na comunidade. Embora existam diferentes papéis e responsabilidades dentro das estruturas familiares e sociais, as mulheres são encorajadas a desempenhar um papel ativo na educação dos filhos, no cuidado da família e na comunidade. O islamismo valoriza a influência e o papel das mulheres na sociedade. Então, essas são algumas regrinhas que os homens e as mulheres devem seguir dentro do Islã, tá? Eu vou falar para vocês agora como funciona a questão do casamento, né, dentro do Islã. Para começar, o casamento deles é um pouquinho diferente do nosso, porque eles não podem ter, o noivo e a noiva, eles não podem ter contato físico antes do casamento. Não é igual a gente, né, que muitas vezes passa anos aí namorando, né, fazendo de tudo para depois casar. Não, eles não podem ter contato físico nenhum antes do casamento. Então, muitas vezes o casamento acaba que nem demorando muito tempo, né? Eles acabam casando até que um pouco mais rápido, considerado a nós, né? Então, eles têm aí toda uma questão de, eles fazem festas, sim, tem algumas músicas, comidas, algumas coisinhas diferentes das nossas, tá? Comidas árabes, né? Música árabe e tudo mais. Quem faz o casamento deles é o imã, que é um religioso, né? O líder religioso, né? Então, esse casamento normalmente acontece numa mesquita ou numa casa, em algum lugar ali apropriado que a família escolha, tá? Então, tem toda essa questão de cultura, né? O casamento é feito lá no estilo árabe mesmo, né? E a mulher, né, no caso, tanto o homem quanto a mulher, eles têm ali o contrato de casamento, né? Então, assim como nós que vamos ao cartório e fazemos ali o casamento civil e assinamos e tudo mais, eles também têm um contrato, sim, porque tem que ter ali todas as responsabilidades dos noivos e também questão de bens, divisão, essas coisas, tá? Então, é tudo certinho, é tudo bem organizado, tá? Então, bora lá. Tem também a questão do dote da noiva, né? Tradicionalmente o acordo é feito entre o noivo e a família da noiva, né? E geralmente envolve aí um dote, né? Que é dado à noiva. Ele pode ser em dinheiro, bens ou qualquer outra forma de propriedade, né? Que seja acordado ali entre os noivos, né? Entre eles. Tem nessa questão do contrato que eu falei para vocês e as celebrações, né? Que eu vou deixar fotos aí para vocês, mais ou menos, né? Para vocês verem como que né? Questão do casamento árabe, né? Tem toda ali aquela decoração, aquela dança, é um negócio bem diferente. E aí, né? Com isso, uma das coisas que nós sabemos, né? É que o homem muçulmano ele pode ter mais de uma esposa, né? E isso aí acaba rolando um pouco de curiosidade, então bora lá explicar para vocês. Sim, o homem pode ter até 4 esposas dentro do casamento. No casamento dele ali, ele pode se casar com 4. A permissão para a poligamia no Islã está baseada no versículo 3.3 do Alcorão, que estabelece: se temeis não poder praticar a justiça entre os vossos esposos, então casai com uma só.
Porque assim, não é simplesmente o fato do cara ir lá e falar, ah, não, eu vou ter 4 esposas. Não. Tudo que ele der para uma esposa, ele tem que dar para as outras 3 esposas. Tudo que ele der para os filhos da primeira esposa, ele tem que dar para os filhos das outras esposas também. Então, muitos muçulmanos hoje em dia acabam que não se casando, né, com mais de uma esposa, porque imagina, né, o que é melhor para você? Você ter uma esposa só e ter uma vida ali de fartura, né? Você viver bem com a sua esposa, com seus filhos, ou você ter 4 esposas e todo mundo viver ali na completa miséria, sem nada. Eu acredito, né, que muitos acabam não se casando com mais de uma esposa por conta disso. Essas são algumas, né, das regras aí referente ao casamento, tá? Mas também não é assim, né? Todo mundo tem que estar em acordo, né, com o casamento. Então, o homem, a mulher, todo mundo tem que estar em pleno, em total acordo ali sobre os demais casamentos. Caso contrário, não rola. Ou pelo menos não deveria, não sei como que é na prática, mas é assim. Vou falar agora algumas curiosidades sobre o Islã, tá? Uma das curiosidades, né, o Islã, que ele é a segunda maior religião do mundo, né, em termos de número de seguidores, com mais de 1,8 bilhão de muçulmanos em todo o mundo, e a maioria dos muçulmanos vive em países da Ásia e da África. Mês do Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e é considerado um período sagrado para os muçulmanos. Durante o Ramadã, os muçulmanos jejuam do nascer até o pôr do sol de comida, bebida, fumo e relações sexuais. O jejum é uma forma de purificação espiritual e reflexão. A importância do Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do Islã, é considerado a palavra literal de Deus revelada ao profeta Maomé. É escrito em árabe e é considerado a máxima autoridade religiosa para os muçulmanos. O Alcorão é dividido em capítulos chamados suratas e contém orientações sobre vida cotidiana, moralidade, leis, princípios espirituais. Então, esses foram alguns, né, dos conhecimentos, algumas curiosidades aí sobre o Islã. Então, novamente, focando aqui, Islã é uma religião, tá? Então, muçulmanos são as pessoas que seguem essa religião. Acredito que muita gente vai falar, mas eu já vi muçulmano aqui no Brasil. Sim, muçulmano você pode ser brasileiro, árabe, de qualquer país. E uma outra curiosidade, antes que alguém pergunte, tem muita gente que, né, pode até falar assim, mas a mulher fica toda coberta e tal, não sei o que, não pode nem ir à praia, essas coisas, né? Imagina, não pode pegar uma piscina e tudo mais. Não é verdade. As mulheres, elas têm uma roupa apropriada justamente para ir à praia, para pegar uma piscina, é chamada burkini, e são 3 peças de roupa. Uma legging, uma blusa de manga comprida, né, mais fina por cima, que é mais soltinha, e como se fosse uma toquinha, né, assim que elas colocam. Então, com essa roupa, né, o burkini, elas podem ir para praia, para piscina, para qualquer lugar. Tem alguns adendos, né, por exemplo, no mês do Ramadã, crianças não fazem jejum, né, porque eles têm que fazer jejum de água e de comida. Então, crianças não participam, né, porque a criança tem que comer, tem que se alimentar. Mulheres grávidas também não participam, porque da mesma forma tem que se alimentar, tem uma vida dentro dela. E viajantes também, pessoas quando estão viajando para lugares longes e tudo mais, é permitido também comer. Então, não necessariamente a pessoa tem que fazer o jejum. Porém, né, o viajante ali, né, a pessoa que está viajando, ela cumpre, né, esse dia, esse jejum numa outra data, né, num outro dia. Essas foram, assim, algumas, né, das curiosidades aí sobre o Islã, sobre a questão do casamento, né. Então, deixa aí nos comentários o que você achou. Só lembrando que se vocês não gostam de alguma religião, é só você não seguir, tá tudo certo. Então, curte aí, se inscreve no canal e a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo.